Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kerneve e eu sou responsável pela disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Nós estamos dando início à nossa disciplina interativa desse semestre. Primeiramente, eu peço desculpa um pouco pelos problemas técnicos aqui para a gente iniciar, mas já deu tudo certo. Eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou licenciada em matemática e realizei um mestrado e um doutorado na área de educação matemática e também fiz algumas especializações e outras formações, como psicopedagogia, também tenho outra licenciatura em letras e outra graduação também em arquitetura e urbanismo. Nós vamos trabalhar juntos nesse semestre, e a disciplina de cálculo diferencial integral 3, ela tem uma natureza de ter aí uma série de pré-requisitos. A gente precisa aí ter conhecimento desde álgebra linear, quanto pré-cálculo, cálculo 1, cálculo 2, e a gente vai precisar, então, trabalhar com vários conceitos em cada aula. Em cada aula que nós precisarmos desses pré-conceitos, né, esses conteúdos, né, que foram abordados nas outras disciplinas, nós vamos aí fazer, então, algumas retomadas, algumas breves retomadas de conteúdo. Então, eu vou agora dar início aos nossos slides, na qual nós vamos aqui acompanhar a discussão da nossa aula de hoje. E vamos, então, no decorrer, vocês fiquem bastante à vontade para mandar as mensagens aqui no nosso chat. Tem um momento de perguntas, então, quando tiver atividade, eu vou fazer as pausas e fazer aqui os atendimentos. E também, no final, nós temos aí um tira-dúvidas, tá bom? Combinado? Então, vamos juntos participar dessa aula e aprender aí os primeiros tópicos do cálculo. Estamos novamente com uma dificuldade técnica, eu peço desculpa. Bom, agora nós já temos os nossos slides. Só um momento. Bom, então, vamos começar aqui falando das nossas unidades de ensino. A primeira unidade, o que nós vamos estudar? Integrais múltiplas. Vocês já estudaram lá no cálculo diferencial integral 1 e 2 os conceitos de integrais. Então, vocês começam lá estudando limites, vê lá as taxas de variação com a derivada, e depois vocês veem o conceito de integrais para funções com uma única variável. Agora nós vamos partir desses conceitos e o objetivo nessa unidade de ensino 2 é que possamos trabalhar, então, as integrais múltiplas, que é você trabalhar, por exemplo, com coordenadas aí no R3, que tem lá x, y, z. Nós vamos ter aí as funções com mais de duas variáveis, eventualmente, funções com duas variáveis. Então, com esses conceitos, nós vamos aí fazer o cálculo das integrais. Essa seria a primeira unidade de ensino que nós vamos começar a trabalhar também. Nessa primeira, depois que nós trabalharmos aí com as integrais múltiplas, que é o nosso primeiro objetivo, nós vamos trabalhar com esses mesmos conceitos, abordando em outras coordenadas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, por exemplo. Nessa segunda unidade, nós vamos, então, encerrar esse conteúdo de integrais e já vai corresponder à matéria que nós vamos ter no nosso primeiro bimestre. Nós vamos organizar essas duas unidades em 6 encontros. Então,
uma média de 3 encontros para cada uma, e depois, num segundo momento, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar com o segundo conteúdo, que é equações diferenciais ordinárias e a transformada de Laplace. Eles também vão ser mais 6 encontros, e nós vamos aqui, um depende do outro, um é continuidade do outro, da mesma forma que a unidade 1, a unidade 2 é continuidade, a unidade 3, a unidade 4 é continuidade. Então, com esses dois tópicos, nós temos aí os principais conceitos que serão abordados na disciplina. Agora, nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui de vetores, dessas operações, e nós vamos definir, então, as equações do plano e do plano tangente, que depende, então, do conceito de vetores. Então, vamos começar. Essa vai ser uma recapitulação, então. Vetores é um conteúdo que se estuda em álgebra linear e geometria analítica. E nós vamos ver, então, os principais conceitos que são necessários para definir a equação do plano. Primeira coisa, vetores, eles fazem parte de um conceito chamado grandezas vetoriais. Nós só temos grandezas vetoriais quando nós trabalhamos aí com as grandezas físicas, por exemplo, na qual nós temos aí direção, sentido e módulo. Nesse caso, nós temos essa ilustração, nós temos uma reta suporte, que também pode ser entendida a direção desse vetor. O sentido, numa reta, eu tenho duplo sentido. Por exemplo, essa reta está na horizontal, eu tenho o sentido à direita e o sentido à esquerda. Deste modo, eu poderia ter aqui um sentido inverso, por exemplo. E também o módulo. O módulo é o comprimento do vetor, ponto inicial até ponto final. Os vetores, a definição formal dele é que ele é uma classe de equipolência. O que significa isso? Eu tenho um representante do vetor, que eu estou chamando aqui de V. Eu posso ter esse vetor deslocados aí, tendo como ponto inicial o ponto A e ponto final o ponto B, e diversos outros vetores. Entretanto, todos eles precisam ter aí a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Essa é a conceituação, então, da classe de vetores. Uma vez definido aí esse conceito, outras notações que nós podemos adotar é a forma canônica. Então, eu posso escrever um vetor aqui dessa forma, na qual eu tenho a representação I e J, e eu tenho também aqui a forma na qual nós temos aqui de componente e matricial. Bom, essas três formas aqui são as típicas representações de vetores, tá? Quando nós temos, então, a representação geométrica, por exemplo, aqui nós temos a representação bidimensional. Um vetor no plano, no R2 e no R3, pode ter representação geométrica. Então, eu tenho aqui o eixo horizontal, o eixo vertical, as componentes do vetor partindo da origem, e tenho lá a entrada x1 e x2. Então, essa seria a representação no plano cartesiano. Lembrando que todo vetor, ele tem como componente o ponto inicial na origem, e depois nós vamos ter aqui as coordenadas associadas no ponto final. Então, essa seria a componente do vetor. Agora, nós também temos as operações vetoriais. Por exemplo, aqui eu tenho a adição e a subtração. Como que eu faço aqui a adição e a subtração de vetores? É termo a termo. Se eu tiver aqui no R2, lembrando que eu tenho vários espaços. Eu tenho o R2, o R3, o R4. Os espaços vetoriais são n-dimensionais. Então, se eu tiver duas entradas, então eu estou no R2. Se eu pegar aqui o x1 e o x2, o y1 e o y2, as componentes desses vetores dados, então eu vou somar termo a termo. Primeira posição, x1 mais y1, ou subtrair também. A segunda posição, x2 mais y2, e eu faço aí a adição, a subtração. Um exemplo numérico. Então, se eu tenho aqui 2 e menos 1, e 0 e menos 3, eu vou fazer lá o 2 mais 0, o menos 1 menos 3, faço aqui o agrupamento e vou ter aqui essa componente do vetor. Se fosse a subtração, mesmo procedimento, eu ia fazer 2 menos 0, menos 1 menos 3, observe que agora tem o jogo de sinal,
E aqui nós temos o resultante, né, que é quando você agrupa essas operações. Então, essa seria a adição e subtração. Quando você faz isso, geometricamente acontece a formação de um novo vetor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vetor x e o vetor y, quando eu faço uma operação de adição, a soma desses dois vetores, o vetor resultante sempre segue a regra aqui do paralelogramo. É como se eu tivesse transladado aqui o vetor x e aqui o vetor y, e eu tenho aqui o x mais y, que vai ser aqui a nossa diagonal desse paralelogramo, que representa a soma. Se for a subtração, o que vai ocorrer? Eu tenho lá a operação x menos y. Eu tenho que usar o oposto do y, então o menos y está nessa posição. E eu vou fazer aqui a operação, ó, x menos y, usando o x e o seu oposto, o oposto do y. E aí nós vamos ter aí uma representação muito similar do que nós vimos para a adição. Agora, se nós tivermos a operação chamada multiplicação por escalar, ó, esse alfa, ele é um representante numérico. Então, uma diferença aqui, vamos fazer um parênteses. Quando nós temos as representações das grandezas, eu tenho as grandezas do tipo que são vetoriais, e os tipos que são grandezas escalares. Letícia, eu já vou voltar, você aguarda só um momentinho que na sequência eu retorno, tá bom? Se nós considerarmos aqui as multiplicações por escalar, escalar é um termo na matemática que é um número, um valor numérico, é um tipo de grandeza. Quando eu multiplico, então, traduzindo essa linguagem, um número escalar por um vetor, quer dizer que eu estou fazendo uma operação de um número, pode ser qualquer número real aqui que nós estamos destacando, e esse número vai multiplicar cada uma das componentes desse vetor. Ok? Então, fazendo isso, nós temos essa operação. Alfa é o nosso representante numérico e esse é o nosso representante vetorial. O escalar, ele multiplica cada termo. É como eu fizesse aqui a distributiva. Então, se nós considerarmos o alfa um valor 5 e o x um vetor, com a entrada 2 e menos 1, essa multiplicação por escalar, ó, multiplica termo a termo. E eu vou ter lá, então, o vetor resultante, 5 vezes 1, aliás, aqui vai ter que ser 5 vezes 2, que vai resultar em 10, 5 vezes menos 1, que vai resultar em menos 5. Ok? Eu vou fazer uma pausa aqui para auxiliar a nossa aluna, Letícia. Ela solicitou que nós retornássemos o slide. Então, para nós avançarmos, se eu tiver mais alguma dificuldade, é só avisar. Seria esse. Vou dar um momento, então, para fazer um print. E se você tiver alguma dúvida, também pode encaminhar aqui no chat, que nós vamos atendendo na medida do possível. Respondendo a dúvida aqui, as aulas nossas são de 50 minutos, elas são bem condensadas, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante conceito em cada aula e nós vamos já dar as orientações para que vocês possam, posteriormente, então, já vir preparado para essa aula. E com relação ao material, eu não tenho essa informação ainda, tá? Se vai ser disponibilizado em algum local. Mas se for, eu avisarei a todos. Ok? Vamos dar continuidade? Então, nós vimos aí 3 operações, né? Adição, subtração e multiplicação por escalar. A representação geométrica do escalar significa o seguinte: o alfa é um número. Quando eu multiplico o vetor, lembra que o vetor tem comprimento? Se eu multiplico essa medida de comprimento por um número, eu tenho algumas possibilidades. Ó, pensa aqui que o x é o comprimento do meu vetor. Se eu pegar 2x, eu vou pegar o dobro de comprimento desse meu vetor. Então, se eu pegar a metade do x, eu vou pegar e ter a metade do comprimento. Se eu pego com menos a metade desse comprimento, eu vou estar mudando de sentido. É nessa forma que nós podemos interpretar aqui esse alfa. Então, como que nós podemos indicar? Se ele for positivo, ele vai manter o mesmo sentido. Se ele for negativo, muda de sentido por causa da operação do sinal. E se ele for igual a zero, eu vou ter aqui o vetor nulo. Em álgebra linear geometria analítica, quando eu tenho essa indicação 0, 0, é a origem no plano cartesiano, mas dentro das operações vetoriais são chamadas de vetor nulo.
Agora, nós vamos fazer uma ampliação de tudo que nós falamos para os vetores tridimensionais. O que muda? Agora nós estamos no R3, ó. A base canônica, nós temos o I, J, K. Em termos de componente, nós vamos ter as entradas x1, x2 e x3, e na representação matricial, eu tenho aqui o x1, x2, x3 também representando em matriz. Nós podemos, então, ter uma representação agora no tridimensional, porque eu tenho 3 entradas. Quando nós estamos trabalhando com x e y, eu estou no plano. Então, eu estou lá no eixo x e y, e a terceira dimensão, ela não tem deslocamento. O que é o eixo z? É um deslocamento vertical. Então, quando eu acrescento essa outra coordenada, eu vou ter aquele vetor que está lá no plano, ele vai sofrer um deslocamento para cima ou para baixo. Então, por exemplo, 1, 2 e 3, primeiro eu represento no plano a entrada 1 e 2, depois dessa projeção, eu vou considerar 3 unidades de altura paralela ao eixo Z. Essa seria a representação de vetores tridimensionais, que pode ser aqui na forma de componente ou na forma na base canônica. Agora, nós vamos só ampliar esse conceito para os n-dimensionais. Os n-dimensionais, ou seja, mais do que o R3, nós não temos uma representação geométrica. Então, todas as representações geométricas que nós vimos, elas são baseadas no plano e no espaço. Se eu tiver 4 entradas, principalmente quando nós temos aplicações de física, eu vou ter lá x1, x2, x3, x4, não vai ter uma representação geométrica, porque a 4ª dimensão, ela não está compreendida no espaço, ela pode ser um outro tipo de interferência. Então, dentro do nosso conteúdo, dentro do cálculo, existe um vetor que ele é importante, ele é chamado vetor gradiente. Nós vamos utilizar esse vetor posteriormente, junto com as operações que nós destacamos, para trabalhar aí com a equação geral do plano. Esse vetor, que é o vetor gradiente, ele tem esse símbolo, e ele representa, eu tenho uma função, e nós fazemos as derivadas parciais dessa função. Então, lembrando que se eu fizer aqui dRom df dRom de x1, estou fazendo a derivada parcial em relação à variável x1. dRom de f dRom de x2, eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x2. dRom de f dRom de xn, a derivada em relação a n. Esse vai ser o vetor que nós vamos precisar posteriormente. Nós vamos trabalhar com ele e ele vai definir a equação do plano. Com relação às adições, então nós não precisamos o tempo todo pensar lá na representação gráfica do plano. Eu posso simplesmente fazer várias adições simultâneas. Então aqui é uma observação, se eu tenho 2 vetores, eu preciso, independente da dimensão dele, se é R2 ou R3, eu posso fazer da mesma forma. Eu vou lá, considero o primeiro vetor, o segundo vetor partindo do ponto final do primeiro, e do ponto inicial até o segundo vetor é a adição. Esse conceito, ele pode ser aplicado, então, para somas sucessivas. Então, se eu tiver vários vetores adicionados, ao invés de eu fazer individualmente, ó, A mais B, depois A mais B mais C, depois A mais B mais C mais D, eu vou ter como vetor resultante, ó, do ponto inicial ao ponto final do último vetor. Então, esse seria um conceito para quando nós temos uma adição de vários vetores. Então, quando nós fazemos, então, a diferença, nós temos que lembrar que ele assume o sentido oposto. Essa é só uma, vamos dizer assim, um parênteses em relação à adição, ok? As duas operações algébricas fazem da mesma forma, mas a representação geométrica tem esse outro diferencial. Agora, nós vamos aqui para um outro conceito. Nós já vimos, então, todos os termos relacionados com essas operações fundamentais, certo? Em relação às adições. E nós temos agora que calcular o comprimento de um vetor. Então, além de eu ter adição, subtração, multiplicação por escalar e representação geométrica, eu posso usar a relação de Pitágoras para determinar quanto mede. Lembrando que um vetor sempre tem uma direção que está numa reta suporte, ele também tem um sentido,
E ele tem uma medida de comprimento, que é chamado de módulo, ou em alguns autores, eles chamam isso de norma. Isso nada mais é do que você considerar aí o ponto inicial e o ponto final, então estou considerando aqui P1 e P2. E nós aplicamos a fórmula da distância, que é a relação de Pitágoras. Então, eu pego lá o vetor, né, resultante desse deslocamento, P1 e P2, eu faço a diferença, então, ó, ponto final menos ponto inicial, e eleva ao quadrado, x2 menos x1. Faz a diferença agora no eixo vertical, mais y2 menos y1 também elevado ao quadrado, e extraio a raiz. Esse fato aqui de extrair a raiz é porque aqui ó, nós teríamos a hipotenusa ao quadrado, que seria o comprimento do vetor. Isolando seria a extração da raiz. Com isso, se tiver na origem, o que muda? Aqui já vai ser as componentes, não tem que fazer ponto final menos inicial, porque a origem seria o 0, 0. É isso que seria um detalhe em relação a isso. Agora, o outro conceito, que também é lá da relação de vetores, é o produto escalar, que nós também vamos precisar calcular o produto depois, além de nós precisarmos do vetor gradiente, que é aquela definição que eu coloquei anteriormente, e das operações, nós precisamos lembrar que existem diversos tipos de produtos com vetores. Nós temos o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. Todos esses envolvem vetores. O que nos interessa nesse momento é o produto escalar. O que é o produto escalar? O resultado vai dar um número. Lembra da palavra escalar? Eu falei que o escalar seria um tipo de grandeza que vai dar um resultado numérico. Quando eu faço um produto entre dois vetores, e eu estou fazendo esse tipo de produto, eu vou pegar termo a termo, então, ó, o 1 com V1, por exemplo, o 2 com V2, o N com Vn, e esse termo a termo, eu vou multiplicar e depois adicionar os seus resultados da multiplicação. Então, vamos pegar esse exemplo numérico. Eu tenho aqui 1, 2 e 3 é o meu vetor U, e o meu vetor V é menos 1, 0 e 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar termo a termo. 1 com menos 1, o 2 com o 0, o 3 com o 5. E adicionar os resultados dessa multiplicação. Então, ó, organizando esse cálculo, 1 vezes menos 1, 2 vezes 0, 3 vezes 5. Então, aqui eu vou ter o resultado menos 1, 0 e 15, resultado final 14. Algumas propriedades que nós temos entre o produto escalar. Então, eu posso inverter a ordem que eu não altero o resultado. Se eu tiver um escalar multiplicando, eu posso multiplicar primeiro e fazer o produto escalar depois, ou eu posso fazer o produto escalar e multiplicar pelo valor numérico posteriormente. Essas alterações aqui pode ser feita dessas duas formas. Quando nós temos aqui a adição de vetores e um produto escalar, eu posso aplicar distributiva. E outra relação importante é que o produto escalar é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, essas são as operações usuais com o produto escalar. Com relação a essa última, ela também determina o ângulo entre vetores. Então, isso é importante porque nós temos muitas vezes que usar o conceito de vetor normal ou vetor ortogonal ao plano. E essa nomenclatura está relacionada com esse ângulo formado entre os dois vetores. Se nós usarmos aquela última propriedade, eu posso isolar o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo vai ser igual o produto escalar dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. E que isso significa? Que se eu for calcular esse ângulo aqui entre os vetores, eu vou poder utilizar o cosseno e uma calculadora científica e eu consigo determinar a medida desse ângulo. Então, aquela relação ali que nós determinamos aqui, isolando o cosseno, ela serve para isso. Eu consigo, com o auxílio da função inversa, que a gente determina usando a calculadora científica, determinar o ângulo entre vetores. Como que eu faço, qual que é a minha análise em relação a esse ângulo? Se eu fizer esse produto e eu for calcular o meu ângulo, esse produto deu positivo.
Então, esse ângulo ele é do tipo agudo. Se esse produto deu zero, então é um ângulo reto, ou também chamado aí de ortogonal, principalmente se estiver lá no R3. E se ele for negativo, então isso vai gerar um ângulo obtuso. Agora nós vamos aplicar, principalmente esse último conceito, as operações que nós vimos, numa resolução. Então, eu vou dar um momento para você interpretar o enunciado e nós vamos, na sequência, fazer a resolução. Bem, pessoal, eu estou acompanhando aqui o chat, estava verificando as perguntas. As perguntas relacionadas à parte técnica, disponibilização, material, vou falar no final da aula, combinado? Podem mandar essas perguntas, tá? Fiquem bem à vontade, mas eu vou deixar juntar todas, porque às vezes são a mesma pergunta de um colega, é a sua dúvida. Eu vou dar atenção durante essas pausas para as questões relacionadas com o conteúdo. Então, eu vou voltar à situação problema, espero que você tenha conseguido fazer uma interpretação do enunciado, e nós vamos, então, aqui agora dar continuidade na nossa resolução. Com base nas operações com vetores, tá, do x e y vetores no espaço tridimensional R3, sendo x igual a 8, 3 e 7, y igual a 6, 9, menos 1, qual o vetor v na equação x mais 2v igual a y menos v? Então, o v aqui é um vetor desconhecido. Isso daqui é uma equação vetorial. Então, nós podemos usar as propriedades e as operações para simplificá-la ao máximo possível e determinar esse valor desconhecido. Então, aqui nós vamos começar a fazer a resolução. Eu vou tomar aqui como referência a nossa equação e nós já vamos separar no primeiro membro os valores desconhecidos, bem semelhante como nós fazemos lá nas equações. E no outro lado da igualdade, ó, eu vou deixar aqui o y, que já estava com o mesmo sinal, e o vetor x, ele inverteu de membro, ele inverte de sinal, ficou menos x. O próximo passo é substituir e agrupar. Então, quando eu faço aqui a substituição, eu vou usar os termos conhecidos. Então, quem são os termos conhecidos? Y e x. E vou agrupar os desconhecidos, ó. O 2z mais o v resulta em 3z. Então, nessa operação, eu tenho simultaneamente uma multiplicação por escalar e uma subtração de vetores. E nós tivemos que usar as propriedades dos vetores para fazer os agrupamentos. Agora, nós vamos, então, fazer essa subtração. Então, 6 menos 8 resulta em menos 2. 9 menos 3 resulta em 6. Menos 1 com menos o 7 dá menos 8. Esse 3, vamos pensar o seguinte, ele é o triplo do vetor v que dá esse resultado. Se eu dividir por 3 essas coordenadas, eu volto no vetor inicial. É isso que nós fazemos então. Então, eu divido cada uma das componentes por 3. Então, vou ter menos 2 terços, 2 e menos 8 terços.
Agora eu vou dar a segunda situação problema. E nessa segunda situação problema, nós vamos determinar o ângulo entre os vetores u e v. Como aqui é uma aplicação da fórmula que eu apresentei anteriormente, eu vou resolver junto com vocês. Então, eu tenho aqui esses dois vetores, o u e o v. Então, ele tem do R2, porque tem duas coordenadas. E nós vamos, então, calcular o ângulo. Quando nós vamos calcular o ângulo entre vetores, eu tenho que aplicar essa fórmula. Cosseno do ângulo é igual a u vezes v, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Então, para substituir, eu tenho que fazer esses três cálculos separadamente e depois substituo na fórmula. O primeiro cálculo, então eu pego lá u vezes v, então vai ser o 2 e o 4 vezes o menos 1 e o 2. Aqui é uma multiplicação de vetores, então eu vou fazer esse produto escalar. 2 vezes menos 1 resulta em menos 2, 4 vezes 2, 8, agrupando, o valor é 6. O segundo passo é o módulo. Como que é o módulo do vetor? Eu vou fazer a raiz das componentes ao quadrado. Então, eu tenho lá raiz de 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, elevando ao quadrado e agrupando, fica a raiz de 20. Não preciso calcular, porque eu vou fazer uma substituição de fórmula. Eu vou ter aqui raiz de v. Eu vou fazer novamente os componentes ao quadrado. Então, vai dar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aliás, menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E resolvendo e agrupando, raiz de 5. Tivemos aí esses três cálculos auxiliares, nós vamos substituir na nossa fórmula. Então, eu vou lá, em cada posição, eu coloco os valores devidos. Só que, fazendo essa operação, resulta aqui em 0,6. Isso corresponde ao cosseno do ângulo. Eu quero o ângulo. Nossa, a questão foi determinar o ângulo. Então, nós vamos usar a calculadora científica. Na calculadora científica, se você tiver com uma em mãos, você pode aí verificar que nessa tecla aqui, ó, vou sinalizar, você pode ativar a segunda função, que é o Shift. Você aperta nessa segunda tecla e você vai digitar o arquicosseno daí do 0,6. Quando você digita isso, então, ó, o ângulo é igual ao arquicosseno de 0,6. Como você digita isso? Segunda função, aí vai ter aqui, a segunda função é cosseno elevado a menos 1 e 0,6. Outra observação, aqui no mod tem as configurações da calculadora. Ela tem que estar configurada em graus para ter esse resultado. Então, ela estando configurada, você vai ter lá que o ângulo mede 3 graus, ok? Então, essa foi a nossa revisão a respeito do nosso primeiro tópico, né, que era os vetores. E agora, nós vamos usar todos esses conceitos relacionados aos vetores para definir a equação geral do plano, que ela depende, então, das operações com vetores, combinado? Então, vamos lá dar continuidade. Bom, o que é a equação geral do plano? Nós vamos ter um ponto, esse ponto ele é conhecido, ele é um valor dado. Nós estamos usando, se eu estou falando do plano, esses vetores que nós vamos utilizar, eles estão no R3. Quando nós falamos da reta, se eu fosse definir a equação geral da reta, os nossos vetores seriam no R2, tá? Então, quando nós temos o plano, eu estou considerando o espaço tridimensional. E todas as minhas operações, aquelas que eu defini anteriormente, elas vão, tanto a adição, tanto a subtração, multiplicação por escalar, produto escalar entre vetores, elas vão ser sempre com 3 entradas, 3 coordenadas nas componentes. Então, esse P vai ser um ponto.
ele é conhecido, ele é o x0, y0 e z0, e ele precisa ser dado para a gente definir a equação geral do plano. E eu considero um vetor que ele é chamado de vetor ortogonal, e esse vetor também ele é conhecido. Eu estou chamando ele de A, B e C. E ele tem que ser ortogonal ao plano. O que significa isso? Que o ângulo formado entre o vetor e o plano tem que ter 90 graus. Lembra que nós vimos lá o ângulos entre vetores? Tem 3 possibilidades. Ele tem que ser agudo, ou ele é reto ortogonal. Quando a gente está no R3, a gente costuma chamar de ortogonal, ou ele é obtuso. Então, nesse caso, esse vetor ele tem que ter um ângulo de 90 graus. A equação geral do plano, que passa, então, por esse ponto, e tem como vetor normal o vetor dado, é definido por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, e sendo que esse D é o resultado daqui de AX0 menos BY0 menos C0. De onde que veio esses valores? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que esse D é tudo isso? Porque nós vamos ver que para obter essa equação do plano, a gente precisa fazer um produto escalar e usar aí esse vetor, o vetor gradiente. Então, com esses dois conceitos, acaba, a hora que você faz o agrupamento, gera esse valor, que são todos valores numéricos. O A, o B e o C são as coordenadas do nosso vetor normal, o x0, o y0, o z0 são as coordenadas do nosso vetor P. Então, isso daqui tudo vira um número. Então, vira um escalar, por isso que nós chamamos D igual a isso. Então, vamos ver como que nós trabalhamos. Nós vamos ter o plano e o vetor normal ao plano, que tem um ângulo reto de 90 graus. Então, como que nós definimos essa equação desse plano? Eu tenho que considerar um vetor, um ponto qualquer para definir um vetor. Esse A, eu estou chamando aqui x1, y1, z1, ele vai ser um ponto dado. E eu vou tomar aqui o P, um ponto variável. Ele vai poder variar aí dentro desse plano, pode estar em diversas posições. E o vetor normal A, B e C. E eu vou construir um vetor chamado AP. Então, sempre que eu for construir um vetor com 2 pontos, eu tenho que determinar as componentes desse vetor. Como que eu faço essa determinação? Ponto final menos ponto inicial. Então, é isso que acontece aqui. Quem que é o ponto final? É o P. Então, vou ter lá x, y e z, menos o ponto inicial, x1, y1 e z1. E aí, é uma subtração de vetores. Então, como que eu faço a subtração? É termo a termo. X menos x1, y menos y1, z menos z1. Agora, a gente guarda esse resultado e vamos para a próxima parte. Como o nosso vetor, o n, é um vetor normal, nós temos que o produto dele com o vetor AP tem que ser igual a 0. Isso significa que o seu ângulo, ele mede 90 graus. E esses dois vetores, eles são chamados de perpendiculares. Quem que era o n? A, B e C. Quem que é o AP? Nós fizemos lá nas componentes x menos x1, y menos y1, z menos z1, que é fazer ponto final menos inicial para determinar aí o nosso vetor. Agora, ó, o que acontece é uma multiplicação de termo a termo, por escalar. Então, eu vou considerar aqui, ó, a distributiva. Esse A multiplica a primeira parte. Aliás, nós vamos considerar aqui o produto vetorial, perdão. O nosso produto entre os vetores. Então, eu vou fazer aqui deixa eu fazer a correção aqui da anotação. Fazer corretamente, para não... Nós vamos fazer o nosso produto escalar. Então, o A multiplica a primeira parte, o B multiplica a segunda parte e o C multiplica a terceira parte. E nós vamos somar todos esses resultados. Agora sim é distributiva, então esse A multiplica o X e esse A multiplica o X1, esse B multiplica o Y e esse B multiplica o Y1, esse C multiplica o Z e depois multiplica o Z1. Fazendo então agora os agrupamentos, nós vamos encontrar aquela equação geral do plano que nós tínhamos, tá? Então, e essa parte que é numérica, nós vamos chamar de D. Geramos então a equação geral do plano.
A equação geral do plano ela é obtida fazendo as operações com vetores. Agora, para nós darmos continuidade nesse tópico, a gente vai utilizar um conceito de diferenciabilidade e nós vamos determinar o plano tangente a uma curva, que é a continuidade desse conteúdo. Se você tiver uma curva no espaço, isso pode gerar aí algumas, por exemplo, uma paraboloide, um elipsoide, entre outras formas que têm nomes bem definidos e outras que não têm um nome tão definido. Então, agora que nós já vimos o que é uma equação geral do plano, nós vamos ver como que eu consigo encontrar um ponto em comum de um plano com uma curva. Para isso, eu preciso considerar aqui que uma função é diferenciável, então existe a derivada naquele ponto, né? Então, nós vamos ter aí como derivar, aplicando aí os limites nela. E se existe a derivada, então nós podemos trabalhar aí com conceitos de derivadas direcionais e taxas de variação. E esses conceitos, nós utilizamos, então, para utilizar a equação geral do plano e o vetor gradiente, e nós vamos achar um ponto em comum entre uma curva e um plano. É esse conceito aqui, ó. Eu tenho aqui, nesse caso, um paraboloide, que é essa curva que nós estamos aqui no R3, e eu tenho um plano. Nós vimos agora há pouco como definir a equação geral desse plano. Eu vou achar um ponto em comum entre esses dois objetos. Para isso, a função que nós temos que considerar, ela precisa ser diferenciável. E nós temos, então, que definir o vetor gradiente, que é você utilizar a equação dessa curva, fazer as derivadas parciais em relação a ela. Então, nós temos, como que nós vamos determinar esse plano tangente? Nós vamos considerar uma equação, tá? Essa equação vai estar em função de duas variáveis, então z igual a x e y, e um ponto P, que vai ser o ponto que vai ser a referência. Lembrando que, nesse caso, a nossa função precisa ser possível de derivar para construir esse vetor gradiente. Nós vamos ter aqui um P0, um Y0, um Z0, e um ponto Q que vai pertencer aqui a essa superfície. Então, qual que é o primeiro passo? Nós vamos ter aqui o ponto final menos inicial, nós vamos construir um vetor igual nós construímos agora há pouco para definir o plano tangente, a equação geral do plano. E quando eu faço isso, nós vamos ter algo bem similar, ó. Eu tenho x menos x0, o y menos y0 e o z menos z0. E eu vou considerar, foi dada uma equação aqui de uma superfície. Eu vou fazer a derivada parcial dela em relação a x, em relação a y e em relação a z. Fazendo essas duas operações, então eu vou fazer então o produto escalar, porque isso vai gerar um vetor, é o vetor gradiente, e aqui vai ser um vetor também, porque nós construímos aqui o ponto usando a concepção de vetor. E eles vão ter que ser ortogonais, ó, vai ter que ser igual a zero. Então, o vetor gradiente multiplicado por esse vetor que nós construímos tem que ser ortogonal. Bom, mas aí você está me perguntando como que nós aplicamos isso. Então, nós temos que aplicar esse conceito. Isso aqui é o que determina o plano tangente. Então, nós vamos ver agora uma situação-problema. Eu vou só apresentar a situação-problema, vocês vão estudar durante essa semana e eu vou iniciar a próxima aula resolvendo ela, tá? Então, eu introduzi os conceitos, dei uma breve introdução e nós vamos resolver essa equação do plano tangente que toca essa superfície no próximo encontro. Eu vou dar um momento para vocês fazerem as anotações a respeito disso, considerando aí o nosso livro didático, ele possui todos os tópicos que foram abordados na aula. Então, na sequência, eu já dou uma explicação em relação a isso. Vou dar um momento para você fazer essa anotação e, na sequência, nós já discutimos.
Ok, pessoal? Com relação às orientações, tá? Eu vou agora voltar às nossas perguntas, tá? Então, hoje eu fiz uma introdução dos conceitos da unidade 1, seção do nosso livro, e vocês perguntaram se eu vou ter acesso ao material, se vai ter a disponibilização dos slides, o que mais que vocês perguntaram? Se as aulas sempre são de 50 minutos. O prazo usual que nós tínhamos no semestre anterior era que seria aí, a partir de 72 horas, o material está disponível no link de aula gravada, você pode ter acesso e assistir essas aulas. Além disso, o que nós trabalhamos hoje está na unidade 1, seção 1. Então, você pode também pegar o livro, que já está lá na biblioteca virtual de vocês, fazer o download, e a partir desse download, você consegue, então, todo o conteúdo, todo o acesso dos tópicos que estão sendo abordados na aula, ok? Bom, espero que as aulas sempre são de 50 minutos. O envio dos slides eu ainda não tenho como dizer como que vai proceder. No sábado também vai ter uma reprise, uma nova aula dessa, com o mesmo tópico, com os mesmos conteúdos. É 1 hora durante a semana e 1 hora durante o sábado. Você pode assistir os dois momentos, tá? Ok? Então, vamos continuar com essa atividade, né, que eu estou colocando no próximo encontro. Eu vou recapitular, então, os tópicos que nós abordamos hoje. Nós começamos aqui trabalhando com uma revisão sobre vetores. Nós vimos, então, a equação do plano tangente, e começamos a introduzir as representações gráficas. Nós vamos explorar mais esses conceitos na próxima aula e dar continuidade no conteúdo. Essa seria a referência da disciplina, então você pode procurar esse material na nossa biblioteca virtual, fazer o download e acompanhar, então, os nossos encontros. Ok? Combinado? Eu agradeço, então, a participação de todos. Nós podemos nos encontrar no sábado novamente para discutir esse tópico, ou então eu aguardo você no próximo encontro da próxima semana. Respondendo aqui o Tiago, a aula de sábado é o mesmo conteúdo da aula durante a semana, tá bom? Combinado? Então, um grande abraço e até o próximo encontro. Bem, né? Bora ver aqui as participações. Só teve um anônimo, boa noite. Denis Vinícius, boa noite. Kelly, boa noite. Teremos acesso a esse material. A professora já respondeu. Letícia, professora, volta o slide na forma canônica, por gentileza. Marcelo Auebar, tem como enviar os slides para os alunos? Bem, eu acredito que eles não enviam os slides, os alunos, todas as aulas assim, virtuais em DI, os alunos pedem isso e os professores não enviam os slides para a gente. O certo é reassistir a aula e ficar parando, né, pausando a aula em cima do slide para tirar um print ou então copiar mesmo no caderno. Bem, em relação a essa aula, né, eu achei a aula muito boa, a professora foi ligeira, voou, né, teve um atrasozinho técnico que não teve desconto, né, não deu desconto pra gente, né, e a aula não terminou nem nos 50 minutos, né, e pra mim essa aula teria que terminar nos 55 minutos. A professora poderia, né, observar mais o relógio e dar um desconto mais. Terminei em 55 minutos, ela poderia trabalhar um pouquinho mais os conceitos e ir por quadro, né, fazer manualmente, né, o cálculo, porque tira qualquer dúvida, né, de qualquer tiraria minha dúvida, tiraria a dúvida de qualquer um que ficou um pouco atrasado nas disciplinas anteriores.